com o seu programa Assembleia de Deus com você. Gostaria de convidá-lo à leitura de um versículo da Palavra de Deus para tomarmos como base para a reflexão da mensagem de hoje. Abra sua Bíblia em São João capítulo 3, versículo 15 e 16. Na verdade, vamos ler dois versículos da Palavra de Deus. Diz a Palavra do Senhor: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amados irmãos, amigos, telespectadores, temos lido um dos textos, ou se não o texto mais conhecido das Sagradas Escrituras, que falam sobre o amor de Deus pelo homem, o amor de Deus pela sua criatura, pela a obra-prima das suas mãos, que é o homem, o ser humano. E gostaria de tomar como base, então, especialmente o versículo 16, que nos diz que Deus amou o mundo de tal maneira. A linguagem bíblica apenas expressa, usando a palavra tal, para manifestar, para expressar a grandeza do amor de Deus. E eu quero tomar como base nesta manhã, para esta mensagem, um amor além do entendimento humano. Talvez você já tenha ouvido, até já tenha visto pessoas dizerem ou fazerem loucuras em nome do amor. Como, por exemplo, às vezes a pessoa faz um sacrifício além das suas forças. Às vezes a pessoa tira a sua própria vida ou mata alguém, dizendo ser em nome do amor. Mas eu quero falar para você no nosso programa de hoje sobre um amor que está muito além do entendimento humano e não se assemelha nem de longe a esse falso tipo de amor que as pessoas pregam, apregoam quando alguém faz alguma loucura e chama ou diz que é uma loucura de amor. O texto sagrado diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós pararmos para observar o grau do amor de Deus, nós vamos poder observar ou comparar o amor de Deus, ou comparar antes o amor de mãe com o amor de Deus. Qual a mãe, qual o pai dos nossos dias que ama o seu filho, que teve toda uma preocupação de gerar um filho, o filho nasceu, o filho cresceu, e esse pai ousaria dar o seu filho, entregar o seu filho para morrer por alguém? Por melhor que fosse esta pessoa, nenhum pai, nenhuma mãe, humanamente falando, fariam isso. E aí nós vamos observar que o texto sagrado diz que Deus amou, e o resultado, ou a prova desse amor, da grandeza do amor de Deus, da incompreensão humana a respeito do amor de Deus, é que Ele deu o seu Filho. E a palavra do Senhor nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Observe que a palavra do Senhor, no primeiro versículo, diz que Deus deu o seu Filho. No segundo versículo que eu tenho lido, Romanos
5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter dado o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário por nós. Então é fato, é verdade, que o amor de Deus, para ser demonstrado aos homens, a grandeza desse amor, para que o homem pudesse perceber que Deus não estava brincando, Deus quer realmente salvar o homem e quer salvá-lo porque o ama, aí o Senhor então vai e entrega o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, para que eu e você não pereçamos, como diz o versículo da palavra de Deus, João 3,16. Podemos observar então, nesses dois versículos, o primeiro diz que Deus deu. Quando a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho, a palavra de Deus está dizendo que Deus entregou-se a si mesmo, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Quando a Bíblia, no segundo versículo que lemos, diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Jesus Cristo ter dado a sua vida para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores, a Bíblia reafirma que Deus voluntariamente entregou-se para salvar a nossa vida. Então observamos neste amor de Deus um amor que se dá voluntariamente. Um amor que leva a Deus se entregar voluntariamente. Não é um amor forçado, não há uma forçação de barra, não há aqui nem de longe nada que possa se imaginar como algo forçado, mas a Bíblia é clara, a Bíblia diz que Deus amou, que deu o seu Filho. A Bíblia diz que Deus prova o seu amor pelo fato de Jesus ter dado. Então foi uma entrega voluntária, amigo. Foi uma entrega que o Senhor fez por tomar a decisão de assim fazer. Ele fez não obrigado por nada, porque Deus não se obriga a nada nesta vida, na existência humana. Deus não está obrigado a fazer nada por qualquer força humana ou circunstância humana, mas Ele faz porque Ele quer, Ele faz porque Ele nos ama, Ele faz porque o seu amor é tão grande que está além do nosso entendimento, além da capacidade humana de compreendermos o tamanho do amor de Deus. No meio dos homens, existe um amor que pode ser comparado, ainda que de longe, ao amor de Deus, que é o amor de mãe. O amor de mãe é o maior amor que pode existir na face da terra, é o amor que é mais próximo do amor de Deus. Porque quando a mãe gera o seu filho, ela nem o conhece, ela não sabe como ele é, mas desde os primeiros momentos da vida desta criança, quando ainda apenas o embrião, um feto no seu ventre, ela já começa a amá-lo, ela não sabe quem é ele, ela não sabe como vai ser ele, mas ela o ama, e o ama de verdade, e a partir dali tudo ela fará, a partir do momento da sua gravidez, tudo ela fará para preservar a vida deste pequeno ser que foi formado no seu ventre. Mas mesmo assim, esse amor de mãe, que é o amor sentimental mais extraordinário que nós podemos encontrar entre os humanos, não pode ser comparado como o amor de Deus. Porque o amor de Deus, a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Ele ter dado o seu Filho, de Jesus Cristo ter se entregado na cruz do Calvário para morrer por nós quando nós éramos ainda pecadores. Observe, Deus se dá por alguém que não quer Ele. Deus se entrega por alguém que está andando virado de costas para Ele. Deus se entrega por alguém que às vezes até blasfema dEle, que murmura dEle, que julga a Ele como se Ele não fosse realmente Deus. Deus se dá por alguém que Ele conhece o ser,
Ele conhece o homem, o seu interior, o seu exterior, ele conhece o homem antes que o homem exista. E Deus sabe como é a índole do homem, como será o comportamento do homem, e Deus o ama a si mesmo. De tal maneira que Deus se entregou voluntariamente, não apenas pelas pessoas boas desta vida ou deste mundo, não apenas pelas pessoas que fazem o bem aos seus semelhantes ou que se aproximam de Deus, mas Deus se entregou voluntariamente por todos os homens, para aqueles que são bons e para aqueles que são maus, para aqueles que fazem o bem, mas para aqueles que praticam toda a sorte de perversidade. Deus entregou-se por eles para morrer na cruz do Calvário em Jesus Cristo, para que este homem não pereça, mas finalmente tenha a vida eterna. Então Deus se entrega voluntariamente. Segundo lugar, esse amor, que é um amor além do entendimento humano, é um amor que não espera ser reconhecido, mas antes reconhece a necessidade do homem. E por isso, por reconhecer a necessidade humana, por saber das necessidades humanas, é que Deus entregou-se. Deus, quando entregou a sua vida em Jesus Cristo, lá no Calvário, para dar a vida do seu Filho no Calvário, o Senhor entregou-se não esperando que o homem, até porque ele já sabia a índole do homem, o comportamento do homem, ele sabe disso. Ele não esperava que o homem fosse reconhecer, ou que todos os homens fossem reconhecer este sacrifício extraordinário feito por ele, mas ele se dá sem esperar, mas ele se entrega para provar, para dizer ao homem: eu fiz, estou fazendo, eu fiz o que pude, tudo que é possível fazer para salvar a vida do homem, para salvar a sua vida, eu fiz. O sacrifício necessário eu fiz, entregando meu filho, que é como entregar-me a mim mesmo na cruz do Calvário, para salvar você. Então esse amor, o amor de Deus, é o amor que não espera. Deus não estava entregando o seu filho, dizendo: não, os homens vão me reconhecer, os homens vão saber, os homens vão, finalmente todos vão reconhecer e vão se prostrar diante de mim em adoração e gratidão. Não, Deus sabia que muitos haveriam até de rir do sacrifício de Cristo. Deus sabia que muitos duvidariam do sacrifício de Cristo. Deus sabia e sabe que muitos continuarão negando a eficácia do sacrifício de Cristo, mas mesmo assim, Ele deu-se por nós, Ele entregou-se por nós, Ele entregou-se por você, para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Em terceiro lugar, esse amor é um amor que dá provas cabais. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: prova que você me ama. E aí a prova que a pessoa pede, às vezes é um namorado para namorada, é para ter uma relação sexual antes do casamento. Que tipo de prova é esta? Esse tipo de prova não serve para provar o amor, porque ele é contrário ao amor. Esse tipo de prova é abominação diante de Deus. Ele não serve para provar o verdadeiro amor. Os namorados poderiam dizer assim: se você me prova, permaneça fiel até o nosso casamento. Não se entregue a mim. Se você me ama, vamos permanecer puros. Vamos entrar no casamento com uma vida santa. Vamos entrar no casamento com uma vida diferenciada das demais pessoas. Aí sim era uma prova do amor. Outras vezes os maridos, as esposas, pedem aos maridos que façam prova do amor, pedindo às vezes coisas hilariantes até. Mas Deus não. Deus deu prova do seu amor, entregando-se a si mesmo. Provas cabais, não há prova maior que alguém entregar-se para salvar,
para perdoar, para libertar a vida de alguém. Como já disse, talvez as mães, aquelas que são mães de verdade, ouse se entregar, ouse oferecer a própria vida para salvar a vida dos filhos. Se bem que hoje nós estamos vivendo num mundo onde algumas mulheres apenas, escute bem, algumas mulheres não têm mais o sentimento da maternidade que Deus colocou dentro delas, porque às vezes elas querem matar as crianças nos seus úteros, às vezes elas não cuidam direito dos seus filhos, e mães hoje até matam os seus filhos, porque têm os seus filhos como obstáculos, como impedimentos à sua vida, ao seu progresso. Tais mães que são poucas, graças a Deus, não merecem o nome de mãe que têm, porque não sabem honrar a Deus com esse dom extraordinário da maternidade que Deus lhes deu. Então, quem é mãe verdadeira, aquela mãe que a gente pode tomá-la como exemplo para comparar o amor de Deus ao amor que ela tem, ela se dá pelo seu filho. Ela dá provas cabais que ama o seu filho. Ela faz tudo pelo seu filho. É exatamente desta forma, em grau bem mais elevado, que Deus faz em relação ao homem. Ele fez tudo. Ele enviou os profetas, ele enviou os patriarcas, ele enviou os sacerdotes, homens de Deus, mulheres de Deus, pregando a palavra, ensinando a palavra, e por fim ele envia o seu Filho Jesus. Quando os homens rejeitam todas as mensagens dos profetas, dos sacerdotes, de todos os homens de Deus enviados pelo Senhor, então depois ele envia o seu Filho, ele diz, agora eu vou enviar o meu Filho, e envia o seu Filho, e o seu filho vem ao mundo, é rejeitado e entrega a sua vida, dá a sua vida na cruz do Calvário para que o homem tenha os seus pecados apagados, para que o homem tenha os seus pecados perdoados. Amigo, Deus te amou, você, Paulo, Francisco, Manuel, Maria, enfim, não importa qual o seu nome, Deus te amou de uma maneira tal que deu o seu Filho unigênito para que, se você crer nele, você tenha a vida eterna. Você pode ter a vida eterna hoje, recebendo a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, respondendo positivamente a essa manifestação extraordinária do amor de Deus em nosso favor. Que Deus lhe ajude a compreender, se bem que é muito complicado, é muito difícil compreender, mas dentro das nossas limitações, que Deus nos ajude a compreender como Ele nos amou de uma maneira extraordinária. Apesar de ser um amor além do nosso entendimento, mas que Ele nos dê graça para respondermos afirmativamente e procurarmos entrar no amor de Deus, procurar conhecer o amor de Deus, procurar deixar que esse amor de Deus preencha o vazio da nossa vida, preencha todo o nosso entendimento, toda a nossa compreensão, de maneira que nos quedemos diante do Senhor em verdadeira adoração, em gratidão por esse tão grande amor que Ele manifestou para com cada um de nós, dando o seu Filho no Calvário. Eu quero orar por você e com você. Pai Santo que estais nos céus, eu quero te adorar, Senhor, eu quero te glorificar. Em nome de Jesus, Pai, pelo grande amor de Deus para com a humanidade, Pai. O grande amor que Deus manifestou no Calvário, dando o seu Filho. O grande amor de Deus que ainda hoje é manifestado, Pai, através da pregação do Evangelho, através da Tua palavra, Pai. O grande amor de Deus ainda hoje manifestado, Pai, em forma de bênçãos materiais, mas sobretudo, Pai, preenchendo os vazios dos corações dos homens, Pai. Eu quero te adorar e te glorificar por este grande amor, Senhor, que o Senhor não precisava, mas o Senhor provou o seu amor para conosco. Pai Santo que estais nos céus, eu oro por esta pessoa, Pai, que está se arrependendo dos seus pecados, esta pessoa que está abrindo o seu coração para o amor de Deus ser derramado na sua vida, Pai. Eu oro para que a sua graça repouse sobre a sua vida,
e esta pessoa tenha o pleno perdão de Deus. Pai Santo que estais nos céus, nós te adoramos e ministramos sobre estas pessoas em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida.